Então, continuando sobre a atividade que também está trabalhando esse gênero textual, eu passei para vocês um relato pessoal que tem como título Como Comecei a Escrever, de Carlos Drummond de Andrade. Então eu vou lê-lo rapidinho, tá? Em seguida nós vamos fazer a correção das atividades. Aí por volta de 1910 não havia rádio nem televisão e o cinema chegava ao interior do Brasil, uma vez por semana aos domingos. As notícias do mundo vinham pelo jornal, 3 dias depois de publicadas no Rio de Janeiro. Se chovia a potes, a mala do correio aparecia ensopada, uns 7 dias mais tarde. Não dava para ler o papel transformado em mingau. Papai era assinante da Gazeta de Notícias e antes de aprender a ler, eu me sentia fascinado pelas gravuras coloridas do suplemento de domingo. Tentava decifrar o mistério das letras em redor das figuras e mamãe me ajudava nisso. Quando fui para a escola pública, já tinha noção vaga de um universo de palavras que era preciso conquistar. Durante o curso, minhas professoras acostumavam passar exercícios de redação. Cada um de nós tinha de escrever uma carta, narrar um passeio, coisas assim. Criei gosto por esse dever que me permitia aplicar para determinado fim o conhecimento que ia adquirindo do poder de expressão contido nos sinais reunidos em palavras. Daí por diante as experiências foram se acumulando, sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura. Alguns elogios da professora me animavam a continuar. Ninguém falava em conto ou poesia, mas a semente dessas coisas estavam germinando. Meu irmão, estudante na capital, mandava-me revistas e livros, e me habituei a viver entre eles. Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever. Então começou uma fase muito boa de troca de experiências e impressões. Na mesa do café sentado, pois tomava-se café sentado nos bares e podia-se conversar horas e horas sem incomodar nem ser incomodado. Eu tirava do bolso o que escrevera durante o dia e meus colegas criticavam. Eles também sacavam escritos e eu tomava parte nos comentários. Tudo com naturalidade e franqueza. Aprendi muito com os meus amigos e tenho pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica. Então foi um relato expresso de Carlos Drummond de Andrade sobre o momento que ele viveu, né? E de certa forma ele fez uma reflexão do gosto de ler e escrever. Agora vamos para as atividades. A atividade número 1 pergunta assim: qual o objetivo do relato pessoal? Quando eu falo de objetivo, eu falo o que quer atingir, né? Qual a função do relato pessoal? E a resposta é: apresentar um relato de experiência vivida. Agora, você que colocou outra resposta, me passe no privado ou no grupo mesmo e a gente vai conversando, vamos trocando as ideias. Não tem que ser supostamente só isso, tá bom? Número 2. Carlos Drummond descreve o lugar onde vivia em 1910? Resposta: um lugar onde não havia rádio nem televisão e o cinema apenas aos domingos. 3. O que significa a expressão chovia a potes? Quer dizer que chovia muito, bastante, com bastante intensidade. 4. Como as notícias chegavam à população? Chegava pelo jornal 3 dias depois de serem publicadas no Rio de Janeiro. Essas são informações, pessoal, explícitas. O que são essas informações explícitas? Que eu volto no texto e eu encontro todas elas lá, tá? Vamos para número 5. O que para o autor era o suplemento de domingo? Justifique a sua resposta. 5. O Jornal da Gazeta de Notícias, tá? E aí justifica a sua resposta, você vai lá e retira do texto algo que confirme realmente. 6.
Localize um trecho em que revela que o autor ainda não sabia ler. Aí tem aqui algumas opções que eu vou passar para vocês. Antes de aprender a ler, eu me sentia fascinado. Ou tentava decifrar o mistério das letras em redor das figuras. Essa é a resposta. E a número 7 e última. Por que Carlos tinha um pouco de conhecimento da leitura quando foi para a escola? É uma informação explícita também, porque sua mãe o ajudava no processo de alfabetização, ou seja, esse processo começou em casa e quando ele foi para a escola ele já estava mais preparado para aprender, tá? É isso, a correção está feita. Alguma dúvida, vocês entram em contato comigo. Beijo, amo vocês.